doutores, vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar o sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do projeto Fala Doutores. Hoje a gente está chegando aí ao nosso 31º programa e tem uma baita honra e satisfação de ter literalmente um fenômeno aí da medicina e da gestão brasileira, doutora Marta Regina de Oliveira, uma médica que começou pediatra e acabou se especializando em terceira idade. História boa para a gente ouvir. Um dos grandes nomes da gestão em saúde no país. Ela foi ex-diretora-presidente da ANS, ex-CEO da ANAP, CEO hoje da Design em Saúde e da Laços em Saúde, que é um projeto super legal que ela trouxe aí para o país, inovando, como sempre, e vamos ter muita história para contar. Tudo bem, doutora Marta? Oi, gente, tudo bom? Tudo bem, Ricardo? Obrigada aí pela apresentação. Estou aqui para a gente tentar bater um papo legal aí de uma trajetória um pouco diferente, eu acho, aí dentro da medicina. Mas eu acho que isso que é bacana da medicina, né? Ela tem muitas oportunidades e oportunidades muito diferentes. Então, acho que a gente vai poder falar um pouquinho disso aí hoje. Isso eu acho que é um momento que a gente está vivendo, né, Marta, muito legal, né? Que é essa questão de individualidade, né? Até na questão do cuidado do paciente, né? E na questão de individualidade de outras oportunidades, né? A gente tinha uma medicina que era muito encaixotada, né? Você tem que fazer uma ultra especialização para ser o melhor cardiologista da sua cidade, do seu bairro, né? E aí acaba que hoje, a gente estava comentando hoje, né? A questão do teu filho com acesso à tecnologia e acaba sendo uma outra realidade de vida e momento que a gente está vivendo, né? E eu acho que as carreiras na medicina elas vão mudar muito mesmo, né, Ricardo? Assim, eu participo de alguns grupos que eu acho super interessantes. Conheci algumas pessoas aí ao longo da vida que se dizem futurologistas da saúde, do Brasil e de fora, e eles falam muito isso, né? Quais são as carreiras que vão sofrer maior transição, né? E quanto isso vai ser rápido ou devagar, e como que a gente coloca para dentro essa tecnologia sem perder a especificidade do que ainda é humano, né? E como é que vai ser esse reflexo aí na medicina. Então, acho que a gente vai ter aí, primeiro, carreiras novas dentro da medicina que a gente nunca imaginou. Então, por exemplo, eu vejo a inteligência artificial como uma carreira da medicina, por exemplo, né? Já tem países aí que falam isso, né? E tem universidades já de inteligência artificial, isso é muito legal. E quais as carreiras a gente vai ter a oportunidade de ter aí tecnologia apoiando e esse médico fazendo essa transição aí para uma outra especificidade dentro da mesma especialidade. Então, acho que vai ter muita mudança aí boa também. Não vejo isso como uma coisa ruim, eu vejo sempre como uma coisa boa, né? A gente evoluir e a gente poder usar isso a nosso favor e não contra, né? Mudar sempre é difícil, né? Essa é a realidade. É difícil, mas eu gosto. Não, Você vai verdade, com ver aí na certeza. minha história que eu gosto dessa coisa da história da mudança, de você entender o momento, eu gosto disso. Mas, doutora Márcia, conta pra gente, como é que foi aí tua infância? Como é que foi teu acesso aí aos estudos? Era uma boa aluna? E aí já engatando já no contato que você teve com a tua família nesse teu momento de estudo. Conta pra gente. Sim, eu sempre fui CDF. Sempre, acho que eu sempre fui aquela pessoa que eu não era Carioca, tímida, né? Não comentei isso. carioca total, dá para ver pelo meu sotaque leve. Sempre fui boa aluna, sempre fui, sempre tive aquela coisa de ser muito bagunceira, mas ao mesmo tempo estar muito focada ali, sempre com boas notas, exigia muito isso de mim. E eu acho que o meu contato aí com a profissão, ele aconteceu muito por força da minha constituição familiar aí, né? Meu pai também é pediatra, foi, né? Agora está aposentado. Muitos tios médicos, enfim, tinha essa coisa aí dentro da minha casa
que de alguma forma você acaba tendo mais contato com algumas profissões do que com outras, efetivamente, né? Então, eu tinha aí esse espelho e tinham coisas que eu achava muito bacana e tinha coisas que eu odiava na medicina. E aí foi quase que uma opção muito natural, assim, para mim, né? Eu gostava muito da área da saúde, não necessariamente eu entendia naquele momento da opção a diferença de profissões dentro da área da saúde, né? Assim, era uma coisa que eu pensava muito, qual a diferença entre um nutrólogo e um nutricionista? Naquele momento não estava muito claro isso para mim, enfim. Então, eu acho que foi uma escolha muito natural aí dentro da exposição que eu tinha ali, familiar. E teu pai, sendo médico, pediatra, conseguiu dar uma boa qualidade de vida para vocês na infância, né? Sim. E você estudou em colégio particular, Marta? Particular, estudei em colégio particular. No terceiro ano, eu fui para uma escola que era mais focada em vestibular, né? Na época, Sim, sim, meu sim. vestibular era diferente do que foi o de agora, né? A gente fazia, não tinha Enem, não tinha nada disso, cada um era um vestibular separado, né? E na época eu acabei fazendo para todas aquelas universidades, o único que tinha vestibular junto era a Seis Gran Rio, que eram as universidades privadas, né? Eu fiz para todas, todas, Só todas, tudo Rio que ou fora do aparecia. Rio, Marta? Fiz fora do Rio também. Fora do Rio, só fiz para a Unicamp. E para a Tá. Unicamp eu fiz para biologia, porque eu gostava muito da área de biologia também, enfim, tinha um pouco de dúvida. E aí aqui no Rio eu tinha muita vontade, eu acho que por conta de amigos, enfim, tinha muita vontade de ir para a UERJ. E eu passei para todas as universidades do Rio, menos para a UERJ. Então, assim, eu acho que o meu destino estava muito traçado, sabe? Eu fui passar na UERJ na reclassificação, né? Depois na segunda turma. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria essa reclassificação da UERJ. Meu pai tinha sido da Universidade do Brasil, né? Que era a antiga UFRJ. E Sim, quando eu sim. passei para a UFRJ, ele não conseguia ver mais nada na frente dele. Tipo assim, como Maior você realização da vida. como você vai esperar a reclassificação da UERJ e não vai fazer matrícula na UFRJ? Então, assim, obviamente, nesse momento você não consegue nem argumentar, né? Não tem argumentos que A crise convençam. familiar completa, né? E aí eu, obviamente, acabei indo para a UFRJ. Óbvio que eu não me arrependo, né? Eu acho que todas, tanto a UF quanto a UERJ quanto a UFRJ são ótimas faculdades aqui no Rio. Acabei indo para a UFRJ. Acho que, por um lado, foi muito bom, porque a UFRJ tem muito essa coisa. Eu falo que tem coisas boas e coisas ruins, né? Eu acho que na UFRJ Oh, você acha você defende a minha Unirio, hein? Que ela é menor, mas ela é muito boa, hein? ótima, adorava também a Unirio. Mas na UFRJ eu falava que era o seguinte, a gente achava que lúpus era mais frequente do que gripe. Então, assim, a pessoa Impressionante isso. chegava com qualquer, sei lá, foi na musculação, ficou com artralgia, lúpus. Lúpus, porque né, assim você acaba fazendo uma seleção adversa aí das patologias. Mas por outro lado, você tem aí uma bagagem de pesquisa, né? Uma bagagem de outras possibilidades, assim, que eu acho que foram muito legais para mim. Tanto que quando eu fui fazer a opção pela residência, eu fiquei muito na dúvida com o que eu acabei fazendo depois, né? Que era, de alguma forma, estar ligada a essa coisa mais de pesquisa de saúde pública. Então, quando eu terminei a faculdade, que todo mundo vai fazer aí as suas residências, eu acabei entrando na residência lá do IPPMG mesmo, né? Da UFRJ para pediatria. E foi nesse momento quando eu comecei a trabalhar com isso e quando eu vi o quanto eu Teve influência do perdia. teu pai, Marta? Nesse Natural? momento, acho que não. Não. Assim, dentro de todas as especialidades da medicina, a clínica que eu mais gosto é de pediatria, até hoje, Tá. sabe? Mas eu acho que eu vi que eu sofria demais.
demais. Eu sofria muito, sabe, Ricardo? Então, assim, eu falava que eu não conseguia deixar o trabalho no trabalho, eu trazia o trabalho para casa o tempo inteiro. Então, se tinha uma mãe que aparecia com uma criança e ela sumia, eu ia, tentava achar o telefone, ficava ali, sabe, assim, eu não conseguia separar as coisas, eu não conseguia. Então, aquilo ali me consumia. E eu ficava olhando para aquilo e falava, não é possível, eu não vou dar conta de tratar um por um do jeito que eu acredito. Eu preciso mexer com o sistema, eu preciso tentar fazer as coisas diferentes. Foi aí que eu acabei me aproximando da minha outra especialização, que foi lá na UFRJ também, que foi saúde coletiva. E aí eu Teve acho que um veio dilema nesse momento, Marta? Ou nenhum, foi simples para nenhum. você? Foi tranquilo? Para mim foi tranquilo. Assim, eu tinha tanta certeza que eu estava totalmente desgastada ali e que eu precisava fazer uma coisa com um olhar mais amplo, que na hora que eu fiz a prova para essa residência, eu não tinha mais dúvida nenhuma. Eu ainda estava terminando a outra, não tinha terminado ainda, fiz a prova, na hora que eu passei, eu falei, é isso que eu quero. E aí foi muito engraçado que foi a primeira vez que eu conheci o preconceito dentro da medicina. Imagino, total. Por quê? Porque primeiro que era uma residência multidisciplinar, não era uma residência só de médicos. Então, assim, os meus amigos de Era residência remunerada, Marta? era igualzinha às outras, só que ela é Tá. uma residência multidisciplinar. Então, tinha enfermeiro, nutricionista, todas as áreas da saúde podiam fazer aquela residência, saúde coletiva. E há muitos anos não tinha tido um médico lá, exatamente por isso. Porque as pessoas da medicina tinham preconceito de fazer uma residência que fosse multidisciplinar. Segundo, que não foram nenhum, nem dois, nem três amigos meus de faculdade, foram muitos que falaram assim, Marta, por que você vai largar a medicina? Então, assim, aí eu vi nesse primeiro momento que, assim, apesar da gente achar esse discurso antigo, a gente ainda era formado para ter aquela prática médica lá de 1960, sabe? Foi Sim. aí que eu comecei a ter esses estalos e falar, caramba, como a gente está atrasado nisso, né? Mas, por outro lado, foi muito bom para mim, porque me abriu aí várias possibilidades de estudo, enfim. Então, eu emendei aí essa segunda residência no mestrado, então eu já emendei uma coisa na E outra. diz um negócio, Marta. Você ampliou a tua diversidade sociocultural esse momento da residência ou você já Demais. era bem aberta? Demais, demais. Ampliou muito, muito. Primeiro, porque você começa a entender o que de verdade é isso que a gente fala de multidisciplinar, tá? Uhum. Porque até então, o multidisciplinar eu sou o chefe de equipe e eu tenho um monte de gente que trabalha comigo, não é isso? Sim, 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 Nesse sim, momento, totalmente. não. Nesse momento, eu comecei a entender o que era gestão, né? Porque é uma residência de saúde coletiva, mas ela tem um foco muito grande em gestão. Então, foi nesse momento aí que eu me Tá. apaixonei pela gestão. Ela começa a trazer um olhar aí para outras disciplinas, né? Estatística, enfim, que a gente não faz isso São direito na muito fracas, né? graduação. Então, assim, para mim foi uma ampliação absurda, assim. Eu tive muitos bons professores, enfim, acho que me ampliou muito aí. E aí, Isso, nesse momento... desculpa só te interromper, mas só um ponto que eu fiquei aqui, só que eu estava curioso aqui, que eu estou vendo aqui, que eu fiz aqui uma pautinha, né? E teu período de faculdade foi 94 a 2000, né? Foi. Então, o que eu estava pegando o gancho aqui é que você pegou um período de crescimento econômico do país, né? De tipo continuidade, né? O Fundão estava passando por um momento legal, você conseguiu pegar um Tava, momento bom? tava. Não era o hospital ainda estava no auge, né? Não estava precarizado ainda. Uhum. Todas as enfermarias funcionando, os departamentos conseguindo. Lá nunca foi um lugar rico, né, gente? Nunca foi um lugar, né? Sim, sim, Sempre sim. teve aquela estrutura lá, aquele esqueleto do HU, Totalmente criticável, né? Da mas verticalização não, assim, intensa, depois né? de muitos anos, eu voltei lá, tem uns, sei lá, 4 anos atrás, eu fui lá dar uma aula
E na hora que eu entrei, sabe quando o coração aperta, assim? Quando eu olhei para aquilo tudo e vi o estado que estava, é dolorido. Então, assim, eu não vivi isso nesse momento. Assim, a gente tinha uma estrutura, tinha muita greve naquela época. Teve uma época que eu peguei uma Tá. greve extensa. Então, assim, tinham lá os seus percalços, mas não tinha essa deteriorização, pelo menos do externo, né? Não tinha isso, não era assim que a gente vivia. Então, as Uhum. enfermarias todas cheias, né? Paciente pra caramba, super referência no Rio de Janeiro, enfim. É, e aí, depois disso, que eu fiz, então, essa outra residência que eu fui direto para o mestrado, eu escolhi já fazer o mestrado em epidemiologia. E aí eu acho que eu já comecei a pegar uma reta para um outro lugar. E aí, quando eu estava terminando o mestrado, um professor meu virou para Peraí, mim. isso aqui, dinheiro, Então, como é que era isso? nesse momento, eu era total, saí de uma residência, fui para uma outra residência, ganhando a mesma coisa nas duas residências. Claro que enquanto eu Tá. estava na pediatria, eu tinha os plantões, né? Aham. Quando eu fui para a residência de saúde pública, eu falei, eu não consigo me dividir. Se eu fiz essa opção, eu fiz essa opção. Foco. Fiquei com um plantão só, do que eu mais gostava, que era anel. Mesmo assim, depois eu acabei saindo. E aí foquei naquilo. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu falei, pô, agora não dá, né? Bolsa de mestrado não rola, vamos para a vida. E aí, um professor meu, e aí eu fiquei assim, caraca, e agora, né? Vamos lá, que eu vou, por onde eu vou começar? Porque eram muitas as opções, assim, né? O que eu vou querer trilhar? E aí, um professor meu virou e falou assim, Marta, tá abrindo um negócio novo aqui no Rio, é uma agência reguladora que vai regular a saúde suplementar. Eu acho que é a sua cara. Aí eu fiquei pensando, falei, o que é saúde suplementar? Não faço a menor ideia do que é saúde suplementar. Não existia essa palavra ainda, né? Saúde suplementar, não existia isso. E aí eu falei assim, mas pô, se ele falou que é a minha cara, né? Eu vou lá ver o que é. Ele falou, vai lá, tá tendo seleção. A Inés estava acabando de ser montada. Ela é essa de E quando, Marta? oi, a Início? Inés é É de 2000 ela, Você entrou em ela dois mil é e de cinco, né? eu entrei lá em 2003, final de 2003. Ah, Aí ela é mesmo de 2000, mas funcionou muito tempo em Brasília. E aí, quando ela veio para cá ser montada, que foi entre 2000 e 2002, em 2003 foi quando ela realmente expandiu, né? Ficou grandinha, contrataram mais gente e tal. Então, eu entrei lá em 2003, finalzinho de 2003, com um contrato temporário, uns negócios que não aham, existem mais, né? Era a aham. PNUD, eu não sei se você lembra disso, tinha a PNUD, OPAS, organismos internacionais que fomentaram o início dessas agências, né? Tá. Então eu entrei lá dessa forma até para conhecer, entender o que era. Eles estavam precisando de um médico para organizar um pouco das regulações que eram médicas. Era uma equipe super pequena, não era tanta gente assim na agência, e a gente acabava discutindo muito tudo. E aí é que eu fui entender o que era saúde suplementar, o que é plano de saúde, que regra é essa que acabou de aparecer, era super recente, enfim, e tentar Uhum. detalhar o que eram aquelas leis. E aí, no final de 2004, fiquei lá trabalhando um ano. Quando eu estava mais ou menos um ano lá, o presidente da época, que é uma pessoa que eu amo de paixão até hoje, que é o Fausto, virou para mim e falou assim: Marta, a gente tem uma vaga lá em Brasília para um médico. Que eu acho que nada disso tinha concurso, tá? Até então a Inés não tinha concurso. O concurso foi acontecer Tá. só no final de 2005. Aí ele falou assim: olha, tem uma vaga lá que eu acho que é a sua cara, porque lá em Brasília fica assessoria parlamentar, que eu também não sabia o que era isso, eles pegam o que é a lei e tentam interpretar, tanto da parte jurídica quanto médica, e a gente precisa de um médico para fazer essa interpretação, não tem nenhum médico lá em Brasília. Você pode ir? Aí eu falei, cara, acho que pode ser legal, né? Vou aprender uma coisa nova, pessoa solteira, é tudo de bom, né? Falei, vou, fui. Quando eu cheguei em Brasília, passaram-se 2 meses.
2 meses que eu comecei a entender o que era assessoria parlamentar, como que o médico transita no Congresso, não é isso? Como que você bate na porta do senador para tentar discutir uma norma? Olha isso. Eu, medicona, caí de paraquedas. Passaram-se 2 meses, a minha chefe, que era a chefe de gabinete, foi embora, teve um problema pessoal, e ele virou para mim e falou assim: Marta, segura aí, eu prometo que não é muito tempo. Aí eu falei: eu não tenho a menor condição de fazer isso, socorro, pelo amor de Deus. Ele falou: fica calma, vou te ajudar, você vai dar conta. E aí virei chefe de gabinete de Brasília, de uma coisa que eu não tinha a menor... Sabe assim, quando você fala, caraca, o que eu faço com isso aqui agora? Porque eu vou ter que, né, de alguma forma organizar. Mas eu vou te dizer que foi o momento onde eu mais aprendi na minha vida. Assim. Se tivesse curva de aceleração de conhecimento, ali estourou. Foi a primeira vez que tudo. você saiu de casa, Marta? Ou você já Para morava outro sozinha aqui no Rio? estado? Não, aqui no Rio eu morava. Mas para outro estado foi. Fui com a cara e com a coragem. E aí virei lá, chefe de gabinete, comecei a aprender o que era aquilo, né? Como é que você organizava toda essa pauta aí, porque lá tinha toda a pauta parlamentar, toda a pauta de governo, então toda a relação com o Ministério da Saúde e toda a pauta com outras agências. Era tudo meu. E eu sequer sabia o que era aquilo. Então, foi uma curva de aprendizado absurda, absurda, absurda. E eu sou muito grata, assim, por isso, sabe? Acho que a partir dali eu fui outra pessoa. Eu E, comecei obviamente, a entender... algumas noites mal dormidas, né? Ah, mas tudo bem. Eu acho que foi aí que eu falei assim, cara, a gente é capaz de fazer o que a gente Sim, quiser, sim, sim, sabe? sim, sim. Então, foi uma curva de aprendizado absurda. Fiquei lá. Meu Não, mas filho eu digo nasceu isso que lá. eu já pego um ponto da dificuldade, né? Que hoje em dia a gente tem dificuldade de aceitar, né? A questão do jovem e tudo mais, né? Então, para você chegar onde você chegou, teve muito capim, né? Teve muito, teve muito. E eu acho que isso fez parte, né, da coisa de você querer fazer diferente, você saber que a tua especificidade médica vai te ajudar naquilo, mas que você precisa de muitos outros skills, né? Então aí eu acho Legal. que entra essa coisa do médico, ele tem muita dificuldade de entender que a medicina não está isolada, que ele precisa do Perfeito. saber médico, mas ele precisa de muitos outros saberes, né? Então, assim, são muitos outros saberes. Eu falo que hoje eu podia fazer prova da OAB que eu passava. Imagino. Então, assim, tem algumas coisas Não aí que duvido mesmo. você vai aprendendo a lidar, né? Porque eu acho que se você se propõe a fazer gestão de saúde, não é simplesmente um médico que é médico que vai poder fazer a gestão de um hospital, que vai fazer a gestão de uma secretaria. Não dá, gente, não dá, né? É impossível. A gente não tem todos os skills. Você precisa ir formando esses skills. E eles são de muitas outras áreas, né? Tem uma parte aí de administração, tem uma parte aí de finança, né? Que você precisa, né, começar a entender, tem uma parte aí de jurídica, enfim, tem um monte de coisa. Então, eu acho que eu só pude ter isso tudo porque eu acho que eu passei por todos esses caminhos, né? E aí, enquanto eu estava lá, saiu o concurso, eu fiz o concurso, passei, né? Então virei servidora pública nesse momento. Uhum. Eu tive um filho em Brasília, então assim, meu filho nasceu lá enquanto eu estava em Brasília. E aí passou-se o tempo, obviamente, eu me sentia bem confortável ali naquele lugar. E aí, em algum momento, ele, de novo, meu chefe, virou para mim e falou assim: Marta, ó, preciso muito de alguém para gerência geral lá no Rio, assistencial, porque a gente precisa reformatar aquilo, a gente precisa soltar o primeiro rol, cara, preciso, volta. Aí eu falei, volto. Voltei para o Rio com filho, mala, cuia, e assumi toda a área assistencial da agência. E aí eu acho que esse foi um outro momento assim absurdo na minha vida, sabe? Assim, tudo que eu construí, eu acho que esse foi um marco Turning temporal. point. E aí nesse momento, assim, eu primeiro que eu resgatei muito aquela Quando foi coisa isso, Marta? Que ano? 2000 e final de 2007. Tá. Aí eu voltei para o Rio
E aí consegui aqui, eu acho que muitas coisas, assim, lá eu consegui botar meus sonhos em prática, sabe? Assim, tudo que eu Uhum, sonhava, assim, de organização, de pelo menos tentar, né, gente? Assim, acho que a gente pensou aí toda essa parte de como trazer promoção e prevenção para a saúde suplementar, isso foi, puta, muito legal. uhum. Organizar aí tudo, o primeiro rol foi a gente que fez, né? Então, assim, acho que teve muita coisa aí bacana de acúmulo. Fiquei nessa área uns 8 anos. Uns 8 anos nessa área aí. E aí, depois que eu saí dessa área, eu acabei virando diretora. E aí foi um outro ponto na minha vida, porque coisas que todo mundo fala aí, que eu nunca tinha vivido na minha pele, eu vivi, sabe? Assim, preconceito de idade, preconceito de sexo, Uhum, de verdade, assim, eu nunca tinha me deparado com isso, né? Então, para uhum, você ser diretor, primeiro você precisa ser aprovado no Senado, então o seu nome sai da Casa Civil, vai para o Senado, você passa por sabatina dentro do Senado, aí o nome é uhum, publicado, enfim, tem um fluxo aí é, complexo, que você também cresce muito enquanto ser humano. É, depois disso, você imagina o seguinte, puta, tá na minha mão, né, cara? Assim, não tem mais ninguém em cima de mim, então eu vou fazer o que eu achar que eu tenho que fazer. Não, não é assim. Não é assim. E aí você toma a primeira paulada na tua cabeça e você vê uhum, o seguinte, cara, tem muita coisa aqui, né? Tem todo um movimento que te prende ali, então a forma como algumas organizações burocráticas estão organizadas, ela te amarra de uma forma absurda. Então, hoje eu tenho um olhar assim muito diferente para o que deveria ser um papel de uma agência e o que a agência hoje é capaz de fazer. Então, eu tenho uma uhum, crítica aí importante com relação a isso, porque a coisa é tão amarrada, tão hermética, que foi feita para você não fazer nada, então você querer fazer uhum. alguma coisa não é fácil, é difícil pra caramba. Então eu falava, cara, eu acordo, mato 3 pessoas e aí eu vou trabalhar. Então, assim, foi um período punk, mas muito bom. Então, assim, eu pude, de alguma forma, com muita briga, muita cotovelada, muito tudo, botar um monte de coisa de verdade para fora e coisas que eu consigo ver reconhecimento hoje aí por esse meu esforço, enfim. Então, acho que teve um reconhecimento com relação a isso é legal. É... E aí eu acho que nesse momento Você passou metade da vida do SUS dentro da agência, né? Mais ou foi. menos essa aqui é a Foi. conta, né? E aí tem algumas coisas nisso que, por exemplo, eu via que era como se eu tivesse ultrapassado um degrau, sabe? Tipo assim, como pode uma mulher, Uhum, jovem, e aí eu uhum, ouvia isso pelos cantos, né? Tipo, mulher jovem sanitarista. E aí você vai para as reuniões, aquelas reuniões com aquelas mesas compridas, cheias de homem, você é a única mulher, e os homens com estereótipo, né? Então, assim, todos com cabelo branco, o terno igual, né? Isso, sentados na mesma posição. E aí a primeira palavra que falam para você é filhinha, queridinha, tipo assim, né? uhum, E aí você tem que aprender a se colocar também, né? Você tem que aprender a, peraí, uhum, né? Eu que estou falando aqui, não me interrompe não, né? Cala a boca que agora eu vou falar. Então, assim, uhum. você aprende a ter algumas posturas que não eram o meu estilo, mas que eu aprendi a ter para sobreviver. Mas ao mesmo tempo você aprende que não é tão simples assim quanto você acha que é nos seus sonhos, e você aprende a ser uma pessoa mais forte, aprende a se posicionar de uma forma mais forte. Então eu falo que hoje eu sou uma pessoa muito mais dura nos meus relacionamentos, mas muito mais efetiva também. Então, Uhum. ok, uma coisa contrapõe a outra, mas eu não sou mais aquela pessoa doce, acolhedora, enfim, né? Você Poliana. acaba você acaba tendo uma outra dinâmica, uma outra postura. E aí, o A, que que a acabamos? agência e todo esse processo, você considera que te transformou numa pessoa mais reativa? Acho que você teve que se proteger. Sim, mas também, assim, eu não teria hoje
a dimensão do olhar que eu tenho, sabe? Então, assim, Uhum. se eu conseguir construir uma carreira, eu acho que tem muito dessa potencialidade aí desse olhar, né? Você olhar de um ângulo muito grande. E isso é muito legal, né? Você apanhou para mudar, Marta? Ou você, desde o primeiro dia, você falou, não, esses caras aí não vão fazer isso comigo, não. Oxe, Aqui eu apanhei vou pra me posicionar. caramba. Apanhei pra caramba, apanhei muito, muito. E eu acho que é apanhando que a gente aprende, né? Apanha, Uhum. chora, aí não dorme um dia, dois, no terceiro, meu amor, você vai pra luta, né? E aí eu falo o seguinte: a gente que é médico, a gente talvez não esteja acostumado com essa dinâmica, né? Por Com isso que eu certeza. acho que quando você vai também entrando aí nessa coisa da gestão, de outros ambientes, você também vai se acostumando com essa dinâmica. Mas o que eu acho da medicina é o seguinte: bom, eu tive a oportunidade de fazer uma clínica, depois disso eu tive a oportunidade de Uhum. ir para pesquisa, né? Depois disso eu fui para gestão, e aí vocês vão ver que no final eu acabo voltando para a clínica. Então, assim, é como se eu Uhum. tivesse 5 carreiras numa única carreira, né? Uhum. Qual outra formação te dá essas oportunidades? Eu acho que muito poucas, né? Então, eu acho que isso é legal. E aí, saindo da agência, o mandato é de 3 anos, né, de diretor. Depois você precisa fazer uma quarentena de 6 meses, por conta de dados sigilosos, enfim, por conta de tudo ali que você vive. E aí, nesse momento, eu tinha que tomar a decisão, né? Ou voltava aí para minha carreira anterior, né, lá dentro da agência, ou efetivamente eu saía. E aí, aquelas coisas do destino que só o destino sabe explicar, abri um PDV, que é um programa de desligamento voluntário, né? De demissão voluntária, no mês que eu tinha que tomar essa decisão. Eu falei, não é possível, né, gente? Não é possível. O negócio não abriu nunca. Foi a única vez no serviço público que abriu um A vida PDV. mostra os caminhos. Na hora que abriu o negócio, eu falei, não, isso não é possível, né? Tá abrindo para mim, só pode ser, né? E aí eu entrei no PDV, e saí, pedi demissão do serviço público. E aí, nesse momento, eu vi o quanto também a cabeça das pessoas está estruturada para isso, né? Por exemplo, como você saiu Perdeu a de um estabilidade. concurso público, perdeu a estabilidade de uma agência? Eu fui a única do PDV de agência. Uhum. Só para você ver a dimensão, né, disso. Então, eu falei, cara, eu tenho um acúmulo, eu tenho um grande agradecimento aí, mas você começa a enxergar buracos, né? Que você fala, cara, será que ninguém tá vendo esse buraco? Um dos buracos que eu via era o envelhecimento, né? Então, assim, eu tentei lidar com esse tema com as operadoras, tentei lidar com esse tema com a própria agência, com o governo, e não tinha eco. Falava, não é possível que está todo mundo vendo que a população está envelhecendo e ninguém vai fazer nada com isso, não acredito. E aquilo foi, né, me movendo, eu falei, nem tudo eu vou conseguir dar conta daqui. Então, eu quero também Aí mostrar você para começa o mim. mestrado, o doutorado, ou foi antes de você Comecei o sair? doutorado nesse momento, antes de eu sair da agência. Comecei o doutorado antes de eu sair da agência, é, e foi muito bom, porque isso estava me agoniando, né? Eu tentei, durante o doutorado dentro da agência, mexer com esse tema, e aí você Uhum. começa a ver o quanto é difícil para as pessoas. Resistência, né? Não é só isso, eu acho que tem uma coisa no começo de calma, ainda vai chegar, demorar para chegar o envelhecimento. Tem dentro Uhum. da saúde suplementar uma coisa de que velho é ruim. Então, assim, velho é ruim, a Uhum. gente quer longe, velho dá prejuízo para plano de saúde, tira Uhum. daqui. Tem um pouco disso, e as pessoas têm muita dificuldade de mudar a cabeça, muita dificuldade, porque mudar a cabeça requer capacitação, requer formação, requer um monte de coisa que ninguém quer sair da zona de conforto. Então, aí eu comecei a ver que, putz, primeiro que eu queria muito lidar com alguns temas que era muito difícil lidar desse lugar. E segundo que eu falei, se eu estou vendo isso, se eu estou vendo que isso é uma necessidade, eu não vou conseguir fazer daqui, será que eu não consigo fazer com a minha própria mãozinha? E aquilo foi mexendo comigo. E aí, quando abri o PDV, eu tive certeza, e aí fui. E aí, logo que eu saí, eu fui convidada para ir para a ANAP, que é a Associação Uhum. Nacional de Hospitais Privados, né? Para quem não conhece, hoje reúne aí os 110 maiores hospitais do país.
E por que eu achei interessante esse convite? Porque eu ia conseguir olhar do outro lado, né, do lado dos prestadores, os reflexos dessa própria regulação que a gente fazia, porque a ANAP, por ser um órgão associativo, ela trabalhava muito com dado, que era uma coisa que eu gostava muito, e ela trabalhava muito com advocacy, né, que é essa coisa aí da relação com os reguladores, regulação com temas aí jurídicos, legais, enfim. E que era uma coisa que eu curtia pra caramba, e eu ia conseguir ver exatamente o outro lado, né? Como é que era o reflexo disso nos prestadores. Então, achei que tinha tudo a ver para complementar aí um pouco o meu ciclo. E aí fui para a NAP. E foi muito bom, porque... Qual foi a visão? Então, eu acho que foi muito bom porque eu também fui para um lugar que era muito privilegiado, né? Eu fui ser diretora executiva lá, e aí, assim, eu conseguia ter um contato muito próximo com os CEOs e os diretores dos hospitais todos, né? E eu conseguia ver um pouco a leitura de como eram, quais eram as semelhanças entre eles, quais eram as diferenças entre eles, estratégias, modelos de negócio, um pouco desse relacionamento e da dificuldade de linguagem mesmo, de entendimento com as operadoras. Então foi muito, muito, muito legal, muito, muito bom. Com sinceridade, você era mais bem recebida ou você era pior recebida? Como é que era com o relação ao contato operador e ao com... hospital? Não, a questão da ANS exatamente. Eu acho que era igual, sabia? Eu acho que, de alguma forma, eu consegui o respeito de todos eles, independente se era Legal. operadora, se era hospital. Isso eu não posso me queixar de jeito nenhum. As pessoas sempre Mesmo no foram teu tempo de muito, ANS? mesmo no meu tempo de ANS, as pessoas sempre foram Uhum. muito receptivas, assim, sabe? Uhum. É claro que uma hora ou outra você acaba, né, dando uns atritozinhos Uhum. e aí você precisa se posicionar, mas no geral eu acho que sempre tive um relacionamento muito bom. Eu estava em posição muito diferente, então em alguns momentos na ANS eu tinha uma posição mais de conflito, né? Porque um queria uma coisa, tu queria outra, e tinha um pouco de Era conflito. isso Ali que eu na estava ANS imaginando. mas na ANS, na NAP, não. Era todo mundo do mesmo time, né? Isso. Então tinha um pouco disso. Mas, independente disso, o relacionamento pessoal sempre foi muito bom, muito bom. Tanto que eu tenho Legal. grandes amigos de todos os cantos aí, não faz muita diferença. Mas eu acho que eu consegui aí ver coisas bem bacanas, assim, com relação aos hospitais, aos modelos, né, ao funcionamento e esses reflexos. E aí, durante a ANAP, durante esse meu período na ANAP, foi que eu conheci essa empresa holandesa. Então, a Uhum. ANAP estava com um projeto lá de visita a alguns sistemas de saúde no mundo para conhecer. O foco era novos modelos de sistema de saúde, como é que impactavam nos hospitais, né? E aí, numa dessas viagens, a gente foi para a Holanda conhecer o sistema de saúde lá, e eu pude Ah, você foi conhecer pela ANAP? a ANAP nessa viagem. Ah, A legal. gente conheceu o sistema de saúde inteiro, desde a porta de entrada até os hospitais, foi muito legal, Você muito teve legal. muito esse acesso pela ANS, Marta, em Sim, de relação uma a forma modelos pelo mundo? sim, de uma forma um pouco diferente, né? Então você acaba conhecendo mais reguladores, Tá. governos, né? Agências internacionais, sim. É, Mas a INS também te dá um contato com instituições e com pessoas pelo mundo que é muito difícil você ter fora de um órgão governamental, né? Então, te abre algumas portas aí de entender de uma forma mais profunda aí alguns sistemas. Então, tiveram alguns momentos aí na INS que foram muito ricos, né? Você E tentar entender essa. como é que é um NICE, por exemplo, um NHS, Aham. enfim, tem oportunidades que é muito difícil de você ter em outros lugares também. Então, foi um período Essa muito rico. tua mudança, Marta, quando você quase que praticamente, vamos colocar, trocou de camisa, né? Quando você saindo da NEP e da ANS e entrando na ANAP, você teve uma visão que você
vamos colocar pessoalmente, não vamos nem colocar corporativo, né? Você poderia ter feito algo diferente ou o teu comportamento na agência deveria ser de outra forma ou não? Como é que você vê Não, isso? não, eu acho o seguinte, quando você está, agora, por exemplo, né, eu estou na consultoria e eu lido do lado regulado, vamos chamar assim, né? Muitas Aham, vezes uma empresa me contrata para entender como que a regulação funciona para ela, né? E aí eu tenho que me perfeito. colocar no lugar dela. Às vezes eu olho e falo, putz, se eu tivesse feito diferente naquele momento, ninguém ia estar tendo esse problema que está dando agora, é um chabu danado. Uhum, Mas é uma cabeça de anos depois, né? E de você já ver aquilo acontecer. Então, toda vez que você faz uma regulação, eu tenho um exemplo que é muito isso mesmo. Quando a primeira vez que eu fiz a norma do rol, eu falei, foi tão difícil daquela norma sair, era tanta negociação, tanta aprovação, que eu falei, cara, se eu não deixar escrito aqui na norma que a gente vai revisar a cada 2 anos, ninguém nunca mais vai fazer isso. Aí eu fui uhum, lá, euzinha com a minha mãozinha, fui lá e escrevi: esta norma será revisada a cada 2 anos. Eu botei uma obrigação para a própria ANS. E aí uhum, publicamos a norma. Beleza. Então, naquele momento, aquela redação ali era uma proteção para obrigar a ANS a fazer a revisão, porque eu falei assim: se não tiver isso aqui como obrigatório, duvido que vão fazer de novo, porque foi muito dolorido, foi muito pesado, foi um momento onde foi muito conturbado para a ANS. E aí passaram-se, sei lá quantos anos, isso foi em 2007, imagina, passaram-se 10 anos, 2017. Essa mesma regra, ela virou um problema, porque todo mundo começou a falar assim, que absurdo, tem que esperar 2 anos para ser revisado. Aí eu falo, normal, não gente, tem fui jeito. eu que fiz. E deixa eu te explicar por que eu fiz isso. E aí E não eu ia ter conto a nada, né? história. Não ia ter. Então, assim, então, a gente sabe que temporalmente as resoluções elas se esgotam, você precisa revisar, Uhum, né? E toda resolução ela vai ter prós e contras. E ela vai ter, então assim, eu falava o seguinte, a gente publica no dia 2. No dia 3 já vai ter alguém procurando uma brecha, gente. Não tem jeito. Então, quando você está escrevendo, você não vai conseguir pensar em todas as brechas. Eu acho que nem é esse o objetivo. O objetivo é você ir adaptando as regulamentações conforme os movimentos de mercado forem acontecendo. Então, o problema é que a gente tem muita dificuldade de fazer isso, sabe? E aí, o que acontece? As normas ficam velhas, a maior parte das normas, elas têm 21 anos. Cara, vai dar ruim, certo? O que uhum. que durou 21 anos? Quantos anos tem celular, gente? Vamos combinar. Celular existe há quantos anos? Smartphone existe há quanto tempo? Então, assim, as coisas mudam e precisa se adaptar, sabe? Então, eu acho que eu já olhei e falei, podia ter feito diferente, mas com a cabeça de hoje, daí não vale. Não, Eu acho e que outro ponto, não, outro ponto que eu acho relevante, você, olhando para trás, óbvio que é exatamente o que você colocou, não vale, mas é mais ou menos desse ponto que eu vou tocar. Você acha que você hoje, óbvio que você seria mais válida, mas o ponto é, uma pessoa de mercado entrar na ANS e trazer o mercado para dentro da agência vai ser melhor ou melhor uma pessoa sem vícios começar lá dentro e ser construída? Como é que você vê isso? então, é uma opinião muito minha para isso, tá? Ah, Quando eu lógico. comecei, quando eu comecei na agência, a colegiada são 5 diretores, né? E esses diretores não tinham nenhum que era servidor público, eram todos externos, né? E esses diretores, eles tinham características muito diferentes, sabe? Um era medicão, medicão, o outro já era da saúde pública, puxava mais para o SUS, o outro já era mais ligado a direito do consumidor, e o outro já era. Então, essas características eram muito importantes. Muito. Porque, primeiro, que eles tinham uma bagagem dessa origem,
Estava declarado isso, todo mundo sabia o passado de todo mundo. Ao mesmo tempo, eles conseguiam botar naquela mesa todos os pontos que eram importantes antes de você botar uma resolução para fora. Então, um olhava com o olhar do consumidor, o outro olhava com o olhar do médico, o outro olhava com o olhar da saúde pública, o outro olhava com, sabe, com o olhar do operador, o outro olhava... E aqueles conhecimentos ali se complementavam. Eu gostava muito disso, de verdade. Na hora que você tem perfis muito semelhantes, você perde a diversidade. E isso empobrece demais a discussão. Demais. Então, eu participei de um movimento aí de servidores onde se achava, né, que a colegiada devia ser toda formada por servidores. Hoje eu não acho isso. Não acho isso, mesmo tendo sido uma servidora que ocupou esse lugar. Por quê? Porque eu acho que fica um olhar muito semelhante, todo mundo acha a mesma coisa, né? E assim, se eu tivesse na agência até hoje, eu ia estar com 17 anos de agência, 18 anos quase de agência, não é isso? Só trabalhando lá. E em 18 anos, o mundo mudou, o mercado mudou, as coisas que estão acontecendo aqui fora mudaram. Mesmo que eu seja uma pessoa muito apegada à realidade e fuce, tente entender, eu não estou naquela realidade. Então, eu estou vivendo a minha realidade, né, daqui de dentro da agência. Então, eu acho que o mix é importante sim, tá? E eu acho que tem que ser um mix mesmo. Então, assim, em algum momento a colegiada teve 5 médicos. Em algum momento, a colegiada teve 5 advogados, uma agência de saúde, sabe? Então, assim, cara, tem que ter um mix, tem que ter um mix. Aquilo ali precisa ser um lugar onde cada um traga um olhar diferente, sabe? E tem como trazer outras áreas dentro da saúde, não só o médico, ou você acha que é um papel que acaba... Super precisa, super precisa. Legal. Eu acho que o papel do médico é fundamental lá dentro da agência. É uma agência de saúde, então precisa de um médico. Ponto. Né? O que está acontecendo hoje, por exemplo, eu não acho razoável. Não tem nenhum médico. Péssimo. Péssimo. Tem servidores médicos. Não é a mesma coisa. Então, acho que assim, tem que ter um mix. Mas também só ter médico, você perde os outros olhares, né? É uma agência reguladora, ele tem vários conhecimentos. Eu preciso de um conhecimento mais financeiro. Ok, pode até ser um médico que depois se especializou nisso, mas o cara tem que ter um olhar financeiro, né? Tem que ter um olhar, obviamente, jurídico, tem que ter outros olhares ali também. Me diz outro ponto, antes da gente chegar na Laços. Como é que foi a questão dos cursos que você teve a oportunidade de fazer internacionais pela agência? Era algo que você buscava? Era uma imposição da agência? Como é que surge isso Eu não dentro da sei agência? como que está hoje exatamente isso, mas assim, na época tinham cursos de formação para os servidores, então tinha curso de regulação na George Washington University, que era super legal. Tinha cursos mais específicos para algumas áreas, tipo promoção e prevenção, tinham cursos no CDC, tinham cursos, enfim, dos mais variados, tinha da área jurídica, tinha da área, enfim. Como que eram essas seleções? Qualquer servidor podia pleitear isso, e aí tinha assim uma análise de vagas por curso, e aí tinha uma seleção desses servidores. Tinham outros que já eram mais direcionados para alguma área, então já eram mais organizados para um determinado perfil. Tinham outros que eram através de trabalhos enviados, então alguém teve um trabalho selecionado para uma apresentação em algum lugar, e aí, enfim, ia. Então, tinha sempre teve, pelo menos na ANS, uma coisa bastante importante aí de capacitação, né? Então, isso sempre foi uma coisa bem bacana dentro da agência, as oportunidades aí de capacitação. Sempre foram bem legais. E ir para fora ou fazer algum curso maior fora, você nunca teve vontade, acredito até por causa da estabilidade que você tinha do concurso, né? Mas você teve em algum momento alguma vontade de ir para fora? De ficar meses fora, assim? Isso.
Então, na verdade, eu acho que dentro da agência, a minha vida sempre foi muito dinâmica, né? Então, eu fazia esses cursos de, no máximo, 20 dias, um mês e Uhum. voltava. Essa coisa de você fazer quase que um intercâmbio, assim, né? Existe essa oportunidade dentro da agência, mas na maior parte das vezes você precisa pedir licença, né? Então Tá. a pessoa continua com vínculo federal e acaba indo fazer isso como uma licença. Uhum. Algumas pessoas foram durante o período da agência, ou porque o marido foi, ou porque foi fazer um doutorado, enfim. É, mas eu acho que naquele momento, para mim, sempre fazia mais sentido eu continuar ali naquele momento de muita produção que eu estava. Então, assim, mesmo o meu doutorado, eu fiz num momento de muita produção de trabalho, sabe? Então, eu acho Uhum. que eu nunca tive aí essa coisa do momento, tipo, agora eu vou parar e vou estudar. Nunca tive isso, sabe? Eu sempre fiz as coisas em paralelo. É, eu não me arrependo, mas é muito o meu estilo, sabe? Agora, existe a oportunidade aí, sim, de quem curte isso, né? Assim, parar e, agora eu vou parar 3 anos e vou fazer o doutorado. Eu nunca curti isso, sabe, Ricardo? Eu acho que eu sou muito agitada. E aí, todas as vezes que eu diminuía, assim, eu começava a ficar meio doida. Então, eu nunca curti, mas é porque é muito o meu estilo, né? Então, eu sempre acabei fazendo as coisas no paralelo. Tá. Você acabou que viveu um padrão político, né, no tempo que você ficou na ANS, né, no governo Lula e depois no governo Dilma. De certa forma, tem alguma mudança? Em algum momento você percebeu a troca de governo, por exemplo, apesar de ser semelhante, muda o comportamento da agência ou a estrutura segue bem? Então, as agências, em teoria, elas foram feitas para terem proteção com relação a isso, né? Uhum, Tanto que os mandatos, eles não podem ser alterados, né? E são mandatos mais longos, agora de 4 anos. Tem uma sabatina aí que passa pelo Senado, então dá uma diversificada nisso. Elas são agências que têm independência dos seus uhum, ministérios, então ela fica um pouco protegida dessas mudanças. Essa é a ideia, né? Foi assim que elas foram pensadas. uhum, Mas é óbvio que tem impacto, né, gente? Assim, não tenho a uhum, menor dúvida que tem impacto as uhum, mudanças, mas em teoria elas ficam extremamente mais protegidas do que os ministérios, por exemplo. Então, você vê quando entra e sai um ministro, a gente já brincava, né? Entrou o ministro e entra o primeiro e o segundo escalão junto. Brá, sai todo mundo e volta todo mundo, uhum, né? Teve casos de uhum. ministro que, assim, entrou e aí trocou até o quarto escalão. Cara, aí você desfaz todas as comunicações. Enfim, na agência isso já não acontece, né? Mesmo que Uhum. troque um diretor, do diretor para baixo é todo mundo servidor público, né? Então, Tá. assim, é completamente diferente. Então, acho que tem uma proteção maior, sim. Mas o Uhum. fato de você ser mais ou menos ousado, mais ou menos produtivo e resolutivo, também tem a ver aí com a organização do governo, não tenho a menor dúvida. Entendi. Maravilha. Aí, maravilha, vamos lá. Você foi aí para essa experiência pela ANAP aí, que mudou a sua Paramos vida. lá. Isso. E vamos voltar, não, esses pontos que eu estava colocando aqui, eram dúvidas que eu tinha. Acho que acrescenta para caramba. Mas vamos lá. Primeiro, sua sócia. Eu vi que você tem ela junto na consultoria e na Laços, né? Amiga de longa data, apareceu aí no meio da carreira. Como é que foi isso? Não, ela foi da agência também. Ah, ela foi da Ela agência? trabalhou comigo 15 anos na agência. Ah, legal. Então vocês Quando eu construíram saí, relação lá dentro. quando eu saí, ela continuou lá. E aí, depois de um ano e pouco, ela acabou saindo também e a gente acabou se reencontrando na vida do lado de fora e criando Entendi. as empresas juntas. Entendi. E as duas empresas foram geridas aí no meio da pandemia, né? Ou elas já Exatamente. estavam já em fase de gestação e foi Então, o na verdade, parto.
Não, a decisão de largar tudo e fazer as empresas, ela foi tomada em dezembro de 2019, então foi um pouquinho antes da pandemia, né? Tá. É, mas elas efetivamente saíram do papel em março de 2020, a gente e o coronavírus. Uhum. Então, elas foram as duas, né, organizadas nesse período. Então, uma de consultoria, e aí eu acho que teve até um quê de sorte nisso tudo, porque eu acho que as pessoas também usaram esse momento aí muito para reativar projetos, sabe, entender que Uhum. precisavam fazer diferente depois. Então, teve aí uma oportunidade grande aí para consultoria, apesar da pandemia. É, e a Laços, eu acho que a gente já tinha disparado tudo que a gente precisava disparar com a Holanda e era irreversível, e de alguma forma a pandemia acelerou, porque o meu contato era no começo, né, para fazer o agreement, enfim, com a área internacional, e a área internacional é Uhum. uma área que viaja muito, né? Então, agendamento, tudo isso é difícil. E com a pandemia, tanto eu quanto eles, a gente ficou completamente focado no projeto. Então, eu acho que acelerou um pouco aí o que ia ser difícil de encontros, de reunião. Então, a gente conseguia fazer nos primeiros meses 2, 3 reuniões por semana. Quando que a Uhum. gente ia Uhum. conseguir Uhum. fazer Uhum. isso com uma área Nunca, internacional né? de uma empresa? Nunca, né? Então, eu acho que teve aí uma coisa de acelerar. Por outro lado, você implementar uma empresa que o foco dela é entrar na casa das pessoas, de idosos, né? No meio de uma pandemia, a gente teve que aprender muito aí, né? Então, assim, eu tinha que aplicar o modelo, mas ao mesmo tempo eu precisei me adaptar a esse momento de pandemia, onde todos os idosos tinham muito medo aí de abrir suas portas e com todos os motivos do mundo para um estranho, né? Então, a gente teve aí um momento de aprendizado também super importante, né? Por outro lado, a necessidade também era muita, né? As pessoas também não conseguiam sair para se cuidar, então o jeito era alguém vir cuidar delas, né? Então, Não, eu abre um acho que gancho teve logo um. aqui, doutora. Me fala, o que que é Laços? Abre aí para o O público que que é a geral. Laços? Definição. A Laços é uma empresa de cuidado domiciliar a idoso, que não é home care e também não é cuidador de idosos. É uma empresa cujo foco é a coordenação de cuidado pela enfermeira. Essa enfermeira ela vai na casa do paciente uma vez por mês, até todos os dias, 4 vezes ao dia, dependendo do nível de necessidade de cuidado. A ideia é que ela possa fazer todos os procedimentos necessários nesse idoso, né? Tudo que aquele idoso necessitar, por isso é tão personalizada, e o foco é autonomia e aumento de funcionalidade, de cognição. Então, tem uma triagem que estabelece que linha de cuidado é aquele idoso, qual é a intensidade do cuidado que eu preciso dar, o que eu preciso criar de rede de cuidado aí, tanto informal, né, que aí é família, enfim, vizinhos e tal, quanto formal, médico, nutricionista, fisioterapeuta, e como é que eu organizo todo esse cuidado para melhorar desfecho. Então, é uma empresa que vem da Holanda, que já está em 24 países, nós fomos o 25º. Validado É, internacionalmente já, né, o modelo. totalmente, totalmente. Lá eles começaram em 2007, e com 2 enfermeiras. Em 2020, eles estavam com 11 mil enfermeiras. Então, assim, na Caramba. Holanda, que é desse tamanico, né? Então, Ah, 11 a mil gente. enfermeiras só na Holanda? Na Holanda. Caramba, que legal. Então, assim, eles conseguiram construir lá isso como porta de entrada mesmo do sistema, né, para esses Uhum. pacientes. Então, é isso, a gente tem uma perspectiva de que aqui a gente tem uma demanda absurda, né? Não tem nada específico para o idoso aí de cuidado, muito pelo contrário, as pessoas têm uma dificuldade enorme de cuidar de idosos. E aí saí lá do meu inicinho na pediatria e cheguei aqui, né? Nesse formato aí de cuidado ao idoso, que é o que eu quero fazer o resto da minha vida. Não, e você colocou no dia lá que você deu aula no curso do Sebex, que eu achei muito interessante, né? Que é uma forma de você usar a tecnologia para beneficiar esse paciente idoso, né? E até, de certa forma, é uma dificuldade, né? Porque muitas vezes tem uma certa
rejeição e dificuldade pela nova tecnologia, né? E vocês meio que tentam apresentar e utilizar esses novos aparelhos. O que a gente tem visto é o seguinte, ele tem muita curiosidade, tem vontade de usar. Às vezes ele tem vergonha de pedir para alguém ajudá-lo. Então, quando a gente está ali disponível, é completamente diferente. E a gente tem muito mais preconceito do que ele, sabe? A gente já pega e Uhum, fala assim, ele uhum. não vai querer usar isso. A gente nem perguntou, a gente nem tentou. Então, eles querem sim, eles gostam. E depois, o idoso tem uma coisa, quando ele pega a tecnologia, ele aprende, ele se sente confortável, ele é o maior viciado que existe na Verdade. tecnologia, né? E o Facebook é um exemplo disso, né? O Facebook, durante a quarentena, cresceu 16% na faixa etária de maior de 60 anos, que já era gigante. Então, assim, eles gostam da tecnologia, é uma forma deles interagirem, sim. A gente só precisa estar lá disponível para que isso aconteça e usar a tecnologia, como você falou, a favor da gente, né? E não contra. E como é que está sendo o acesso e como é que encontra você? Como é que é o público-alvo disso? O foco de vocês é o filho do paciente da terceira idade? A contratação é diretamente? Vocês estão fazendo isso para as operadoras? Como é que está sendo essa questão de mercado? Dos dois. Então, a gente tem clientes operadora, né, que aí pegam as suas populações de idosos e a gente ajuda a cuidar, e também pacientes privados. Para o paciente privado, tem umas formas aí. Ou a família acaba conhecendo a gente e entrando em contato, ou o médico assistente indica a gente. Então, assim, os médicos que já tiveram contato aí com o método, né? Eles acabam Uhum. indicando pacientes para a gente, porque ajuda muito aí nesse cuidado. Vocês estão há quanto tempo, Marta, em funcionamento aqui no Então, Brasil? a gente fechou aí esse acordo internacional em setembro. A gente Uhum. atendeu o primeiro paciente 1º de novembro. Fechamos o piloto com a primeira operadora de novembro até o final de dezembro. Janeiro, a gente Legal. já expandiu para outras operadoras no Rio e para pacientes particulares. E em fevereiro, a gente já abriu a filial de São Paulo, também com operadoras e pacientes particulares. Então, assim, não falta demanda, né, gente? O que falta é a gente conseguir organizar esse cuidado mesmo para o idoso, porque é uma população que está bem largadinha. E a perspectiva do modelo que vocês trouxeram internacional em termos de resultado é muito satisfatória, né? Super. Então, a gente já tem resultados aí assistenciais e econômicos caso a caso, né? Mas lá eles já têm resultados, obviamente, né, super monitorados aí ao longo desses anos. Eles conseguiram 40% de redução de custo no sistema holandês, que já era muito diferente do nosso, né? Então, aqui a gente está vendo coisas bem interessantes e assim, com coisas muito simples. Às vezes você fazer gestão de medicamento tem um impacto no mês seguinte absurdo, e o que você precisa Uhum. fazer para isso é muito pouco, né? Se você pensar em termos de cuidado. Então, a gente está com o mato muito alto, sabe, Ricardo? Então, assim, tem muita coisa aí para fazer, muita coisa para fazer. Não, e a gente sabe que tem essa dificuldade, né? A gente, como Brasil, né? Isso tem que ser apresentado, né? A questão de redução de custo e tudo mais, né? Mas você, sempre palestras e que eu já escutei, você sempre foi uma pessoa muito defensora da qualidade, né? Tanto dentro de processo de acreditação hospitalar, né? Tanto até na questão da ANAP, com a necessidade da acreditação para os hospitais fazerem parte, né? A óbvia que a gente pode até citar, né, na questão do número ínfimo de hospitais que a gente tem acreditado, da melhoria que a gente poderia ter de sistema. Mas com esse projeto hoje você consegue ter as duas coisas, né? Hoje você está conseguindo entregar resultado para o teu cliente e, ao mesmo tempo, trazer a qualidade para o paciente, né? Então, acaba sendo uma realização Sim. tua
grande, Com né? certeza, com certeza. Mas eu acho que muito a custo de capacitação, né? Então, assim, hoje, quando a gente contrata a enfermeira, ela passa por mais de 14 cursos, até Ah, que ela legal, estar isso, não apta lembrava disso. a efetivamente aplicar um modelo, não só os cursos internacionais, mas também cursos que a gente desenvolveu aqui. Primeiro porque a Precisa geriatria falar ainda inglês, a é... enfermeira? Não, não, a gente faz tradução. A Aham. geriatria, ela é uma área pouco capacitada aí para médico, enfermeiro, fisioterapeuta, o que quer que seja. Ninguém Uhum. estuda, né, a geriatria. Segundo, porque tem módulos de lá de cuidado que a gente nunca estudou aqui, tipo ambiência, gestão de medicamento, redes de cuidado. Não existe esses estudos aqui dentro das nossas faculdades, né? Então, Uhum. a gente precisa aí de uma formação mais específica que a gente acaba fazendo. Então, eu acho que essa qualidade também tem muito a ver com isso, sabe? Com quanto você gasta de dinheiro e tempo capacitando também os profissionais. Então, eu acredito bastante nisso e a gente está bem focada nisso também. Não, maravilha, excelente. Pensamento aí de futuro e planejamento aí, se Deus quiser, a gente amenizando pelo menos um pouquinho o Covid, né? Já é quase que uma certeza e uma unanimidade que ele não vai embora, né? Deve durar mais um pouquinho, mas pelo menos aí com redução de curva e diminuição de óbitos, como é que você vê aí essa nossa medicina no país por uns próximos, vou colocar fácil para você, em 5 anos, hein? Não precisa ser muito para frente, não. Eu acho assim, primeiro que eu acredito muito nesse deslocamento aí do cuidado para o domiciliar, né? E aí eu não estou tentando puxar para o meu pirão, não, mas a gente pode olhar para fora e ver tudo que está acontecendo. Então, assim, quando uma Amazon vai para frente de um movimento americano, falar de Moving Health Uhum, Home, uhum, uhum. para poder levar cuidado para casa, cara, eu não sou eu que tenho que ficar aqui pregando, né? Então, eu acredito muito aí nisso. Eu acredito muito no redesenho aí do papel dos próprios hospitais, né? De alguma forma eles vão se dirigir aí para essa linha de cuidado terciária e quaternária mesmo, né? E aí a gente com outras portas de entrada no sistema. Eu acho que vai ter uma mudança, e aí todo mundo fala de telemedicina, telemedicina para mim não é nada, tá, gente? Se eu estou fazendo uma consulta sentada na frente do paciente, ou se eu estou fazendo uma consulta pela câmera, para mim é a mesma Uhum. coisa, né? Eu só estou ampliando a forma de eu ter acesso. Mas eu acho que vem sim tecnologias que aí de verdade são muito modificadoras aí do cuidado, né? Quando a gente começa a falar de predição, de genética, é, de grandes bases de dados, de symptom checker, né, que aí eu já robotizo um pouco aí esse Uhum. cuidado, de biosensor, enfim, aí eu estou falando de uma outra paradinha que vai entrar ali na Uhum. frente e que eu acho que vai acontecer nesses 5 anos aí, não estou jogando mais do que isso, não, e que aí sim vão mudar muito a nossa prática diária e, enfim, acho que vai ter um impacto bastante importante. E eu acho que vão ter muitas outras tecnologias que a gente não consegue imaginar. Eu estava falando isso outro dia, e que a gente não consegue imaginar o formato delas. Então, por exemplo, se eu te levei 30 anos para sair da primeira quimioterapia venosa e ir para uma quimioterapia oral, eu vou levar 5 anos para sair de um imunobiológico venoso e para um imunobiológico oral, por exemplo, né? Então, olha o impacto disso em todo o resto da cadeia, da forma como a gente faz medicina, né? Então, assim, já tem gente falando que não vai mais existir clínica de oncologia, sorry, não vai mais ter. Então, assim, e aí? Como é que vai ser esse cuidado aí oncológico? Então, acho que vai ter uma mexida aí, né? A tua área, por exemplo, acho que ela vai ter aí uma diversidade de possibilidades de Eu te falei acesso que eu me coloquei à disposição para a gente fazer um projeto junto, hein? completamente diferente, né, cara? Quem sabe daqui a 3 anos eu boto meu olho aqui, ó, e pronto, É resolve verdade. todos os meus problemas. Então, eu acho que vai ter aí e a gente vai ter que caminhar os nossos saberes para o que de verdade é importante, né? Para o que o médico tem que ser
o guardião aí desse saber, né? Como é que ele interage com isso? Então, acho que vai ter um caminho bom, e eu vejo isso tudo com bons olhos, tá, gente? Assim, eu não vejo isso de uma forma ruim. Só que tem um porém, nunca mais a pessoa vai poder parar de se capacitar, porque o que acontece hoje é, ufa, me formei, fiz a residência, agora eu O que, sou um diga-se mega de passagem, é blast, maravilhoso, né? não é? Exatamente. Eu sou um mega blaster do conhecimento, nunca mais eu vou precisar me capacitar. E aí, desculpa, Uhum. capacitar não é em congresso, né? Não é ir Sim, em sim, sim, congresso, sim, sim, sorry, sim. não é. É outra coisa. Então, eu acho que vai ter um movimento aí muito mais forte para isso, né? Para a pessoa se manter up to date aí para tudo que está acontecendo, tudo que ela precisa de tecnologia também para aprender, né, gente? A gente não pode parar de aprender nunca. Uma pergunta delicada aí pela tua experiência de ANAP, que hoje em dia vem muita gente batendo nessa tecla, acho que com certo radicalismo, mas os hospitais vão acabar? Não, de jeito nenhum, gente. Como é que o hospital vai acabar? Mas o hospital vai mudar? Ponto, né? Então, assim, o hospital não tem como acabar, né? Eu sempre vou precisar de uma cirurgia, eu vou precisar, enfim. Mas ele vai mudar muito. Então, assim, tem algumas pessoas que falam muito sobre isso, né? E eu acho que vale a pena a gente começar a ler. Antes todo mundo lia essa coisa da futurologia da saúde meio que com deboche por trás, né? Eu Sim, sempre sim, li sim, de sim, outra sim. forma, eu sempre gostei de olhar isso. Então, vai mudar, vai mudar. Eu acho que assim, essa necessidade dos leitos, a forma como os leitos se organizam, o que é leito clínico, leito cirúrgico, como é que é essa dinâmica, o que hoje a gente chama lá, né, de taxa de conversão da emergência para internação. Isso tudo vai virar uma outra coisa, né? O que é uma UTI hoje? Então, assim, eu acho que essa é a parte mais legal da gente ver de tecnologia, né? Tem um cara que ele coloca uma UTI com o paciente andando com vários biosensores colados, como se fossem tatuagem. O cara está na UTI, né? Uhum. Então, assim, essa visão aí, eu acho que é importante a gente entender. E assim, vai levar 20 anos. Não, não vai. De novo, assim, o que a gente levou 20 anos para fazer, a gente cada vez mais vai levar dois, né? O que eram 20 são dois, o que eram 50 são cinco. É isso que vai acontecer daqui para frente. Então, não que a gente nunca tenha feito isso. A velocidade é que eu acho que é muito diferente agora. E Não, como que as assim, faculdades de medicina vão acompanhar isso? Fala para mim, Ricardo, porque isso é o que mais me dá arrepio, né? Porque, assim, se eu entrar numa faculdade de medicina hoje, ela é igual a que pânico. meu pai se formou. Pânico, Sim, sim, a sim, que sim. meu, não é que eu me formei, é a que meu pai se formou igual. Pânico total. Ah, essa. Ah, e a mudança vai ser na carne, não tem jeito, né? Então, vai ter muita gente derrubada pelo caminho, porque vai ser pego completamente desprevenido. Acho que essa sua mensagem é excepcional, até para a gente meio que fazer um desfecho, né? Que dar uma mensagem positiva, né? A gente vem conversando hoje com um problema grande da remuneração que a gente tem dentro da medicina, em todas as áreas de saúde, né? O médico deixou, de certa forma, se transformar em commodity, né? Que isso é um grande problema, né? Com a mecanização dos atendimentos, né? A gente fica brigando com a tecnologia e a gente virou robô, né? Então, eu acho que é bem o que você colocou, né? Abrir a cabeça, ver que existem outras áreas, outras oportunidades. E, obviamente, que vai ter gente, muita gente na beira do leito, vai ter muita gente tendo um ótimo atendimento, vai ter espaço para todo mundo, né? Você aparentemente ganhou mais qualidade de vida saindo daquele estresse todo lá da agência e está conseguindo hoje ter uma vida mais aí com família ou está trabalhando mais ainda? E como é que são os 5 anos aí da doutora Marta para a gente fechar essa conversa maravilhosa? Eu acho que eu trabalho muito. Talvez eu até trabalhe mais em termos de horas, né, Uhum. trabalhadas, mas com outra qualidade, como você falou. Então, assim, eu hoje não tenho final de semana, né, gente? Desculpa aí quem quer empreender, acabou, não tem final de Lógico, semana, lógico. feriado, noite, nada, né? Mas ao mesmo tempo, você cuida com muito carinho, né, daquilo que você quer ver nascer, quer ver crescer, parece um filho. Então,
é totalmente diferente quando você tem a relação com aquilo que você quer ver acontecer, que é a sua empresa, que você tirou do zero, que você, né? E com uma governabilidade que é sua. Então, os tempos são os meus, os prazos são os meus, eu que me dou esses prazos. As brigas são as minhas, eu não estou brigando briga de ninguém. Então, o estresse é completamente diferente. Claro que tem um estresse aqui do tipo, agora é comigo, né? Se der tudo errado, foi tudo que foi economia da minha vida foi embora. Sim. Mas eu acho que tem aí um laço, né? De que você quer ver acontecer. Então, são modelos muito diferentes de trabalho, muito diferentes. Eu falo que para você entender, você tem que ter muita. O povo chama de coragem, mas eu acho que não é coragem, não. Eu acho que é um estilo mesmo, né? É muito diferente você ter lá o seu salário todo dia 30 na sua conta bancária, ou você ter todo dia primeiro que tirar dinheiro da sua vida para poder pagar os seus funcionários e não saber como vai ser o mês que vem. Então, assim, você precisa precisa gostar, né? Precisa estar afim de fazer isso, precisa estar afim de lutar, precisa estar afim de fazer uma coisa diferente. Então, acho que tem uma coisa aí de ter a ver, né, com o teu estilo e tal. Mas é muito gostoso, apesar de todos os perrengues, é muito bom. Não, e vai dar certo, não tem dúvida nenhuma, né? Você vê que você tem o propósito aí à frente, você tem a felicidade, o brilho no olho aí contando a história. Então, é algo que vai acontecer. Às vezes não acontece no mês ou no ano que você está prevendo, Não mas tem a dá certo, menor vai dar. dúvida, mas é uma coisa que você precisa ter esse feeling, né? Porque se isso te dá pânico, eu acho que é diferente, Sim. entendeu? Você não pode ter esse pânico do dia seguinte. Então, você precisa ter uma cabeça diferente, eu acho, para empreender. E às vezes eu acho que quem sofre com isso é um outro perfil, gente. E aí não tem o melhor e o pior. Eu acho que a gente só tem que se entender, né? Entender como Perfeito. que é o meu lugar ali, como que eu vou ser mais feliz e seguir em frente. Doutora Marta, maravilhoso, muito obrigado, excelente. Ó, tirou umas grandes dúvidas aí, hein? E é impressionante como é que essas histórias são muito legais e a gente conhece e consegue ver a pessoa de uma outra forma. Então, assim, parabéns aí por tudo que você construiu. Hoje aí a maturidade que você adquiriu para conseguir estar tocando esses negócios aí que são sucesso já e vão se transformar, se Deus quiser, além de toda a qualidade, em um retorno financeiro para trazer uma qualidade para você e para a família. É Obrigado isso pelo teu aí. tempo, tá, Marta? Beijo, gente. Obrigada, Beijão, Ricardo. Até a excelente. próxima. Tchau.